Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, quinta-feira, nós estamos na série Currículos, explicando para os nossos alunos, para nossas alunas aqui do Café com Destino, como é importante você criar um currículo de vida. Não é aquele currículo que você entrega nas empresas. Não estou falando do seu currículo formal. Eu estou falando do que as pessoas falam de você. O que você faz de tão marcante que as pessoas contam uma para as outras quem é você, do que você é capaz de fazer, quais são suas habilidades, quais foram suas superações. A série Currículo está ajudando muita gente e hoje não vai ser diferente, porque nós vamos trabalhar mais um herói da fé, mais um herói bíblico. Dessa vez, o nosso personagem será Abraão. A gente falou de Davi, falamos de Daniel, falamos de mais quem? Wesley, você que está sempre prestando atenção. A gente falou Davi, Paulo, Daniel, e Paulo. Paulo. E hoje nós vamos falar sobre Abraão. Acabou de falar. Olha, não. Abraão. Acabou de falar. Você não lembrar os que a gente fez essa semana, eu entendo. Não posso cobrar que você lembre o que aconteceu ontem. Mas não lembrar o que eu acabei de falar, né? Dá um remedinho de memória para ele, né? É a idade. Então, gente, olha, hoje nós vamos trabalhar a história de Abraão. Vai ser muito forte, vai te ensinar muito. Então, eu posso te pedir uma coisa? Já sai compartilhando. Pega esse link, manda para o máximo de pessoas. Meu povo lindo de Moçambique, compartilha aí para todos os nossos irmãos moçambicanos. Meu povo de Angola, África do Sul, pessoal que mora nos Estados Unidos, brasileiros e latinos que nos acompanham de toda a América Latina e Estados Unidos, portugueses, nossos irmãos portugueses de Portugal. Aliás, estou chegando aí dia 11 de novembro. Estou em Lisboa com a Noite de Destino, lá no Coliseu dos Recreios. Vai ser muito forte. Vai colocando aqui nos comentários da onde você está nos acompanhando, que eu sei que tem gente de várias cidades, países diferentes. Coloca aqui nos comentários qual cidade, qual horário você está nos assistindo, porque hoje vai ser muito forte. Não esquece também de curtir o vídeo. Por que curtir o vídeo, Teixeirinha? Porque o YouTube entende que é relevante e traga para mais pessoas. Porque aí o YouTube vai ver que o pessoal está gostando do vídeo e o algoritmo entrega para mais pessoas. Ou seja, quando você curte, você não está só apoiando nossa equipe, você também está ajudando a mensagem a se espalhar. E não deixe de se inscrever nesse canal, porque esse canal só existe para te ajudar. De segunda a sexta, nós estamos às 7h57 da manhã no Café com Destino e todo domingo, 10 horas da manhã, nós temos a pregação de domingo, uma mensagem bíblica para a sua vida. Olha, vamos falar hoje sobre Abraão? Vamos. Lá em Hebreus não tem, o autor não é conhecido, né? É um livro que muitos quiseram atribuir ao apóstolo Paulo, mas na verdade não é conhecido, não ficou registrado o autor dos Hebreus. Mas no capítulo 11, ele vai dar a lista dos heróis da fé. E na lista dos heróis da fé, o autor dos Hebreus, ele vai escrever o porquê essa pessoa é considerada um herói. Qual é o currículo para que essa pessoa fosse considerada um herói digno de entrar na lista de Hebreus 11. Então acompanhe comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 8, porque nós vamos falar de Abraão e Abraão é citado. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Aqui já aparecem duas palavras interessantes: fé e obediência. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, a famosa terra prometida. Embora ele não soubesse para onde estava indo, porque fé é acreditar sem ver. Se você precisa ver para acreditar, não é fé. É ciência, é qualquer coisa. Estatística. Vi, acredito. Fé é você acreditar sem ver. Versículo 9. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas,
bem como Isaque e Jacó, cordeiros desta promessa. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, que era sua esposa, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder de gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia prometido que isso aconteceria. Assim, daquele homem sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito que por meio de Isaque a sua descendência seria considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Aqui, na lista dos heróis da fé, está incluído Abraão, e nós acabamos de ler a Bíblia, Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 19. E o que nós entendemos? Palavras-chave que entraram no currículo de Abraão. 1. Fé. 2. Coragem. Por que coragem? Porque ele escutou a voz, saiu e fez. Né? Não sabia nem por onde estava indo. 3. Obediência. Tem gente que perde porque não obedece e não obedece na hora. E 4. Sensibilidade à voz divina. Deus não para de falar. Às vezes você não está escutando porque você não está sensível à voz dele. Abraão conseguiu reunir esses quesitos no seu currículo. Tanto que no seu currículo entra duas coisas que quem dera entrasse no nosso currículo um dia. O próprio Deus diz que Abraão é meu amigo. E ele foi conhecido como o pai da... Duas coisas que entraram no currículo de Abraão, que quem dera um dia a gente consiga colocar no nosso. Primeiro, amigo de Deus. Segundo, pai da fé. Abraão, por causa da sua coragem e obediência, entra nos anais da história como um homem que acredita sem duvidar, por isso é o pai da fé, porque ninguém acreditou antes dele, e um homem que foi considerado amigo de Deus. Eu sei que Deus é teu amigo, você o considera amigo. Agora, Deus considera você amigo? Essa é a diferença. Você considerar Deus é uma coisa, Deus considera você porque Deus chama Abraão de amigo. Ah, isso é muito poderoso. Você imagina você ter esse currículo de Abraão. Abraão não fez faculdade. Abraão não falava vários idiomas. Abraão não participou de mentorias. Mas Abraão tinha características que tornaram o seu currículo invejável. Uma das características de Abraão que vale ressaltar é a generosidade. Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma passagem de Abraão que ele encontra com um sacerdote, Wesley, um sumo sacerdote, chamado Melquisedeque. A Bíblia diz que ele tinha aparência de rei, mas ninguém sabia de onde ele vinha, nem para onde ele ia, qual era a sua procedência. Ou seja, é uma figura emblemática na Bíblia, Melquisedeque. E aí, Abraão encontra esse homem no caminho. Abraão tinha acabado de voltar de uma guerra onde ele estava cheio de espólios, ou seja, ele pegou os tesouros de 5 nações. Você sabe o que ele fez, Wesley? O quê? Mas você sabe? Deu oferta. Não deu não, deu oferta não. Não? Não. Ele deu dízimo. Ele olha para... Vocês estão muito... Gente, pelo amor de Deus, vocês são teólogo. As perguntas básicas de teologia vocês têm que acertar. Ele olha para Melquisedeque, Abraão, e a Bíblia diz assim, e Abraão reconhecendo a autoridade, porque Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão. Quando Abraão entendeu a figura espiritual de Melquisedeque, a Bíblia diz que ele deu dízimo de tudo para Melquisedeque. Ele era um homem generoso, um homem que cumpria princípios, um homem que reconhecia a autoridade. Ou seja,
No método Destiny, uma das coisas que eu ensino muito, porque o método Destiny é o único método mundial 100% baseado em princípios milenares, uma coisa que eu ensino muito é o que deu certo para todo mundo na Bíblia. Honra às autoridades, generosidade, coisas que Abraão aqui tinha com facilidade, hoje a gente tem que fazer curso para aprender. Coisas que Abraão fez sem estudar. A gente hoje tem que estudar, fazer curso, ter mentor para poder fazer. Mas é o único jeito de vencer na vida. Então Abraão, ele tinha a fé, era uma fé inabalável, foi testada várias vezes, inclusive com o seu próprio filho Isaac. E Abraão não fraquejava na fé. Abraão cometeu vários erros. Tem até a pregação dessa semana, do domingo passado, é sobre Abraão. O nome da pregação é Pare de Criar Problemas. Porque Abraão foi um cara que criou muitos problemas. Mentiu falando que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Levou Ló quando Deus falou para não levar parente, Ló era seu sobrinho. Ele criou muito problema. Porque ser humano cria problema, ser humano é difícil. Mas ainda assim, os problemas de Abraão não foram maiores do que o seu currículo. Isso aqui é muito forte. Os seus erros não serão maiores do que o seu currículo. Ou seja, o que você fez, as experiências que você acumulou, como você contribui na vida das pessoas, o tamanho da sua fé, o tamanho da sua esperança, sua coragem, sua obediência à voz divina. Como nós lemos, né? Davi, na segunda-feira dessa semana eu te expliquei sobre Davi. Davi tinha muitas características naturais boas, assim como o apóstolo Paulo. Falava vários idiomas, tinha dupla cidadania, era estudado aos pés de Gamaliel. Mas Davi, Daniel na Babilônia, apóstolo Paulo em Jerusalém, depois nos confins da terra, eles tinham características naturais muito boas, eram dedicados, estudados, se prepararam, mas o que fez eles entrarem para a história foi a mão de Deus sobre a vida deles, e com Abraão foi igualzinho. Abraão era um bom homem, ele tinha características naturais boas, mas o que fez Abraão ser o pai da fé não foi ele ser um bom empresário. Não foi ele ser casado com Sarai, que era uma mulher bonita, diz a Bíblia. Foi ele ter acreditado sem duvidar, que é um dos princípios que a gente ensina no Método Destiny. Aliás, eu quero lembrar que 3 e 4 de novembro tem Método Destiny em Boston. Você que é dos Estados Unidos, se programe para estar comigo 3 e 4 de novembro, o dia todo, é uma sexta e um sábado, 2 dias trancados comigo numa imersão aí nos Estados Unidos, num único método 100% baseado em princípios milenares. E a grande novidade é que Flávio Augusto da Silva vai estar comigo nos 2 dias. É um dos únicos brasileiros que fez bilhões na América. Ou seja, o ex-dono do Orlando City, que ele acabou de vender por 2 bilhões, o Orlando City, é um homem de princípios, um homem fundamentado na palavra, mas também um bilionário que fez fortuna na América e vai estar com a gente te ensinando várias coisas do mundo empreendedor, do mundo financeiro, além de todos os princípios milenares que eu vou te ensinar. Está imperdível o Método Destiny em Boston. Continuando aqui sobre Abraão, Abraão levou em conta que Deus faz da forma dele e por isso não duvidou quando Deus pediu para sacrificar Isaac, sabendo que a promessa ia ser que Abraão seria um pai de multidões através de Isaac. Falou, como é que eu vou matar o caminho da promessa que é o Isaac? A promessa vai se cumprir por causa de Isaac, como é que eu vou matar? Mas Abraão confiava tanto em Deus que ele falou assim, nem que Deus ressuscite, Deus não mente. Você tem uma fé desse tamanho, de ver as coisas dando totalmente o contrário do que você esperava e você confiar tanto em Deus? Fala assim, alguma coisa vai acontecer, Deus não erra. Deus não sabe errar. Algum tipo de milagre vai acontecer. Então, Abraão, por causa da sua coragem, da sua fé inabalável, da sua obediência e da sua sensibilidade para perceber o que era de Deus e o que não era, criou um currículo invejável, a ponto de nesse currículo já começar assim, ó. Abraão, local de nascimento, Ur dos Caldeus, idade, 100 anos. Aí começa a parte as coisas, quando você vai escrever o seu currículo, você fala a sua experiência, né? Você fala assim, saí escutando uma voz, obedeci sem duvidar. E hoje toda a terra prometida é minha e da minha descendência. Abraão, mais conhecido como amigo
de Deus. Quando Deus quer conversar com alguém, Ele me chama. Você já imaginou isso? Não é quando eu quero falar com Ele, não. É quando Ele quer falar com alguém, Ele me chama. Ele gosta de falar comigo. Eu sou amigo de Deus. Não é Deus que é meu amigo, não. Eu sou amigo de Deus. Que privilégio ter isso no currículo. Agora, uma pessoa que é amiga de Deus é uma pessoa que evita problemas, porque Deus é maior do que tudo, é uma pessoa que tem sabedoria. Tiago, o que isso tem a ver com a minha vida na prática, no meu dia a dia? Menos problema na sua vida. Menos sofrimento na tua caminhada. Mais sabedoria para tomar decisões. Mais luz no teu caminho para você enxergar as armadilhas. Ser amigo de Deus quer dizer que você vai escutar uma voz que ninguém escuta. Você vai receber direcionamentos que ninguém recebe. Mais do que isso, ser amigo de Deus faz com que você faça a diferença na vida das pessoas. Você fará diferença na vida das pessoas. E lembre-se, quem tem currículo diferenciado, senta em lugares diferenciados. Quem tem um bom currículo, Wesley, e o currículo, vou reforçar, não estou falando do teu currículo formal, do teu currículo vitae, que você entrega nas empresas para ganhar alguma vaga de emprego. Estou falando do que falam da sua vida, o que contam sobre você. Por exemplo, Wesley, se você tivesse aqui 30 segundos para dar o currículo do Tiago Brunet, Eita. você trabalha comigo há muito tempo, rapidinho, e a pessoa fala assim, Wesley, conta rapidamente quem é o Tiago, dá o currículo dele aí em 30 segundos. Tá, é uma pessoa verdadeira, É verdadeiro, autor best-seller, é um autor best-seller, mentor de grandes empresários, ele é um mentor de empresários, mensageiro de boas novas. ele é mensageiro de boas novas. Então, primeiro você começou falando sobre algo relacionado ao meu caráter, não ao que eu tenho ou ao que eu conquistei, mas ao que eu sou. Muito bom. Eu sou um homem de verdade. Eu ensino isso no Método Dash. Um dos princípios milenares que te dá uma vida de paz e prosperidade é o princípio da verdade. Não é só falar a verdade, é ser de verdade. Esse Tiago que você está vendo aqui, todo dia no Café com Destino, é o mesmo Tiago em qualquer lugar. Se a gente for almoçar junto, você vai ter esse Tiago aqui. Eu vou estar falando, ensinando, talvez rindo um pouco mais. As brincadeirinhas que a gente faz aqui com o Erle e com o Teixeirinha, a gente também faz fora das câmeras. Eu sou assim. Só que não basta só ser verdadeiro. Você também tem que possuir algumas coisas. Ser antes de ter, com certeza, mas não pode deixar de ter. Então, eu tenho alguns resultados. Sou autor best-seller, meus livros já venderam mais de 1 milhão de livros, mais de 1 milhão de cópias. Eu sou mentor de grandes celebridades. Mas o que você falou? Sou um mensageiro, que aqui já tem a ver com o meu chamado. Deus falou, Tiago, faz o que você quiser, eu te abençoo. Portanto, que você não pare de pregar. Então, eu sou um mensageiro de boas notícias. Porque Deus me pediu para fazer isso. Assim como Deus pediu para Abraão sair de um lugar e ir para o outro. Então, presta atenção. Isso aqui é muito importante. Nós estamos construindo a Terra Prometida, que é o nosso centro de transmissão mundial da palavra. A Casa de Destino, nosso ministério, está adquirindo um lugar, construindo estúdios para a gente transmitir 3 programas diários, para a gente transmitir pregações para 70 países. Aliás, eu tenho uma boa notícia, eu não falei para vocês, nós começamos a negociar a tecnologia que vai colocar minha voz com meu tom de voz em 18 idiomas. Eita! Então você imagina que o chinês vai poder escutar, né? O Tiago falando em chinês no Café com Destino e nos outros programas, nas pregações. Então, nós estamos determinados a seguir o que Deus mandou. O que Deus mandou? Prega as boas notícias. Tiago, por que você não fala mal de ninguém? Porque Deus mandou pregar boa notícia, não a má notícia. A má notícia já tem gente para espalhar. Tiago, por que você não entra em confrontos? Porque Deus mandou ser um mensageiro de boas notícias e eu não entro em confronto. Sabe essas coisas? Eu obedeço a Deus, eu não obedeço o que as pessoas estão querendo de mim. E quem obedece a Deus tem resultados. A graça dessa vida é trabalhar e ter resultado. Essa é a graça. Quem não trabalha tem uma vida entediada. Quem trabalha e não tem resultado tem uma vida frustrante. Quem trabalha e tem resultado descobre o prazer de viver.
Então aqui, gente, é muito importante. Deus sempre vai te dar uma ordem que tem a ver com o trabalho. E como foi Deus que te deu e você cumpriu pela fé, que era possível, mas você fez, você vai ter resultado. E aí você vai ter essa graça da vida, essa vontade de ver. Tá entendendo, não é? Isso aqui é muito poderoso. Então, Abraão construiu um currículo invejável simplesmente porque obedeceu a Deus, teve fé. Talvez esse seja o elemento que está faltando para a tua vida deslanchar. Fé no impossível. Obedecer a Deus sem duvidar. Crer naquilo que você ainda não consegue enxergar. Talvez é o que esteja faltando. Obediência, fé, coragem. Davi teve coragem. Daniel, na cova dos leões, teve coragem. Neemias, para pedir permissão para o rei para reconstruir Jerusalém, teve coragem. Ruth, para deixar Moabe e seguir para Jerusalém com a sua ex-sogra Noemi, teve coragem. Não existe homem e mulher na Bíblia que marcou a história sem coragem. Ser forte e corajoso. Olha para mim, ser forte e corajosa. Tá difícil, Tiago? É difícil para todo mundo. Fica de pé quem é corajoso, quem é corajosa. E você vai ficar de pé. É pela fé, não é pelo que você está enxergando. É justamente pelo que você não vê, mas acredita que vai acontecer. Que creiamos no Deus de Abraão e possamos formar o currículo que Abraão formou, criou, desenhou para ele. Amém? Eu quero te incentivar a compartilhar o Café com Destino com o máximo de pessoas. Muita gente precisa escutar a mensagem de hoje. Se você não escutou desde segunda-feira, começa lá desde segunda-feira. Veja toda a série Currículos. Amanhã, sexta-feira, é um dia mais espiritual. A gente ora junto. Eu quero te ensinar princípios espirituais para um currículo inesquecível. Princípios espirituais para um currículo inesquecível. Se você está assistindo a gente pela primeira vez essa semana, você nunca tinha assistido Café com Destino, não é coincidência. Deus te trouxe até aqui. Coloca o teu nome e a tua cidade e fala: Tiago, é a primeira semana minha no Café com Destino, eu quero te conhecer, eu quero ser o teu professor de vida. Você pode ser um aluno, uma aluna do Café com Destino, é gratuito e ainda muda o teu futuro para melhor. Você não está aqui por acaso, tem um destino profético sobre você. Eu quero desejar que essa semana muitas portas se abram para você, que essa aula entre no teu coração de forma diferente. Eu quero te lembrar que você pode estar comigo presencialmente em algumas situações. 3 e 4 de novembro, você pode estar comigo em Boston, para quem mora nos Estados Unidos, no Método Destiny, lá em Boston, com participação do Flávio Augusto da Silva. Você pode estar comigo no Método Destiny de São Paulo, que é no final de novembro, as datas, alguém me lembra? É 23 a 25, 24 a 26. Eu já vou te dar as datas. Final de novembro, 23 a 25 de novembro, vai ter Método Destiny aqui em Alphaville. Você não pode ficar de fora. 11 de novembro tem Noite de Destino em Lisboa. Alô, Portugal! 11 de novembro eu estou com vocês na Noite de Destino, 2 horas, onde eu vou declarar palavras de sabedoria e palavras proféticas. Vai mudar a tua trajetória. Eu quero ver você lá no Coliseu dos Recreios. 4.000 pessoas vão se reunir em Lisboa para a Noite de Destino. Ano que vem nós estaremos com a Noite de Destino em Moçambique. Um beijo para Moçambique. Nós vamos encher um estádio em Moçambique e fazer a Noite de Destino, e vamos também ajudar muitas aldeias, muitas pessoas que estão precisando de ajuda em Moçambique. Prepara para a maior obra social, espiritual e educacional que Moçambique já experimentou. Nós da Casa de Destino vamos para transformar. Ano que vem também tem viagem de treinamento espiritual Egito e Israel, de 2 a 14 de julho, né? Nós podemos participar dessa imersão espiritual Egito e Israel. Ou seja, tem muita coisa para você participar presencialmente comigo. Então, se você está nos Estados Unidos, 3 e 4 de novembro em Boston, 11 de novembro eu estou em Lisboa, na Noite de Destino, 24 a 26 de novembro, 23 a 25 de novembro, eu estou com o Método Destiny aqui em Alphaville, e por aí vai. Você pode estar comigo nessas datas. A gente vai deixar todas as informações aqui, né, pessoal? Você deixa? Sim. Você deixa todas as informações. Não deixe de estar comigo presencialmente se você sente que é o seu momento de estar comigo. Eu desejo muita paz e prosperidade do alto sobre você, sua família e os seus negócios. Deus te abençoe. Até amanhã, às 7h57 da manhã. Nazaré é uma cidade extremamente importante para o que nós vamos estudar e viver nessa imersão aqui em Israel. De uma coisa eu tenho certeza: ninguém veio do Brasil
para cá nessa viagem por acaso. Deus tem um propósito nessa viagem.